Olá, meu nome é João Paulo, vou iniciar a apresentação do trabalho. Departamento de Ciências Exatas da Engenharia. Introdução Mecânica dos Fluidos. Matéria Fenômeno dos Transportes, orientadora e professora Joyce Viane de Oliveira. Acadêmicos do nosso grupo: Daniel François, o João Paulo, que é eu, o Jonathan Belé, Paula e Renan. Todos do curso de Engenharia Elétrica. Questão a ser resolvida. A água de um lago localizado numa região montanhosa apresenta temperatura média de igual a 100 graus Celsius e profundidade máxima do lago de 40 metros. Se a pressão barométrica local é igual a 598 miligramas, observe que a pressão da água em qualquer profundidade H é dada pela equação P igual a PO mais PGH, onde PO é a pressão na superfície do lago, que representa a pressão atmosférica no local, PATM, e H é a altura ou profundidade considerada a massa específica da água, que é 1000 kg, e do mercúrio, que é 3.540 kg. Utilizar G é igual a 9,81 metros por segundo. Forma utilizadas: pressão atmosférica PATM igual PHEG vezes G vezes HG. Pressão absoluta PABS igual a PATM mais Págua vezes G.G. Bom, dadas as equações necessárias, vamos para as resoluções das perguntas. Questão A. Qual é a pressão atmosférica do local, considerando a medida barométrica de 598 miligramas de mercúrio? Bom, uma coisa que me ajuda muito sempre antes de resolver a questão em si é pegar e separar as variáveis que o próprio texto acaba nos dando. No nosso caso, nós temos que a pressão barométrica do local é de 598 miligramas de mercúrio. A massa específica do mercúrio é 13.540 kg por metro cúbico e a nossa gravidade é de 9,81 metros por segundo ao quadrado. E o nosso objetivo é encontrar a pressão atmosférica. Bom, solução. A pressão atmosférica é calculada usando a fórmula pressão atmosférica sendo igual a massa específica do mercúrio vezes a gravidade vezes a altura do mercúrio. Antes de partirmos para a resolução, uma coisa que é sempre interessante nós observarmos é que essa é uma equação bastante parecida com as equações utilizadas ao calcular a pressão em um manômetro em U, onde basicamente nós precisamos do peso específico vezes a altura. No caso, se nós analisarmos a equação, a massa específica vezes a gravidade nos dá a força-peso. No caso, peso vezes altura. Então, são equações que seguem o mesmo princípio, basicamente. Então, vamos lá. Primeiramente, nós iremos converter os 598 miligramas de mercúrio para metro, porque assim vai ser mais fácil nós calcularmos. No nosso caso, nós teremos 0,598 metros. E substituindo os valores, a pressão atmosférica sendo igual a 13.540 kg por metro cúbico, vezes 9,81 metros por segundo ao quadrado, e vezes o nosso mercúrio, na altura do mercúrio, 0,598 metros. Nossa pressão atmosférica resultante será de 79.366,57 Pascal. Uma observação aqui que pode acabar te confundindo às vezes, pelo menos eu me confundo bastante. Por mais que o nome seja pressão barométrica, ela pode também ser usada como medida de altura, como nós podemos ver. Milímetros de mercúrio também podem ser lidos como milímetro de mercúrio. No caso, milímetro, né? E representa a pressão exercida por uma coluna de mercúrio de 1 milímetro de altura.
E agora, partindo para a segunda parte da questão, qual a pressão absoluta na região de maior profundidade do lago? Novamente, iremos pegar as variáveis que a pergunta nos deu. Temos a pressão atmosférica, que foi o valor obtido no cálculo anterior. Temos a massa específica da água, de 1.000 kg por metro cúbico. Temos a altura, a profundidade do lago, de 40 metros. E a nossa gravidade, de 9,81 metros por segundo ao quadrado. Dessa vez, nós devemos encontrar a pressão absoluta. Solução: a pressão absoluta é a soma da pressão atmosférica e da pressão hidrostática, até porque a pressão atmosférica basicamente é a pressão exercida pelos fluidos gasosos presentes ali na atmosfera, e temos a pressão que a própria água, né, exerce no nosso ponto onde queremos descobrir a pressão. Logo, temos que a pressão absoluta é igual à pressão atmosférica mais a massa específica da água vezes a gravidade vezes a altura. Então, substituindo os valores, nós temos que a pressão absoluta é igual a 79.366,57 pascal, no caso, nossa pressão atmosférica, mais 1.000 kg de metro cúbico de água, vezes a gravidade de 9,81 metros por segundo ao quadrado, vezes a altura, nossa profundidade, de 40 metros. No caso, esses valores nos darão o valor da pressão que a água exerce no nosso ponto. Então, dessa forma, fazendo o cálculo, nossa pressão absoluta é de 471.766,57 pascal. Então, uma dica aí seria fazermos uma questão de cada vez. Dessa forma, teremos uma melhor compreensão da equação utilizada e sempre mantendo a atenção de lembrar de verificar todas as unidades antes de digitar os números na calculadora. Olá, meu nome é Daniel César François e eu vou estar explicando os resultados da questão. Vou levantar 3 perguntas e 3 respostas explicando elas. Por que a pressão atmosférica é calculada usando a altura da coluna de Mercúrio? Enfim, a pressão atmosférica é a força exercida pelo ar sobre uma superfície. Tradicionalmente, ela é medida usando barômetros de mercúrio, onde a altura da coluna de Mercúrio representa o equilíbrio entre o peso do mercúrio e a pressão atmosférica. A fórmula reflete esse princípio, relacionando a densidade do mercúrio e a gravidade à altura da medida. A fórmula, então, é PATM, que é a pressão atmosférica, igual a PHG, que é a densidade do mercúrio, vezes a gravidade, vezes a coluna do mercúrio. Outra pergunta: por que a pressão aumenta com a profundidade do lago? A pressão em um fluido como a água aumenta com a profundidade devido ao peso do fluido sobre o ponto de interesse, no caso, o ponto que será medido, né? A fórmula, então, é P igual a PO mais PHG. Explicando isso, PO é a pressão na superfície, que neste caso é a pressão atmosférica. PHG, que é o P, não é o P normal, é o P-RU, que é chamado, é a pressão gerada pela coluna de água, que depende da densidade da água e da gravidade e da profundidade. Então, a gravidade, como a letra G, profundidade, letra H, e a pressão da água, o RU, no caso, seria RU-água. Outra pergunta: por que somamos a pressão atmosférica com a pressão hidrostática? A pressão absoluta é a soma da pressão atmosférica e da pressão hidrostática, pois a pressão atmosférica já atua sobre a superfície da água. A pressão hidrostática é gerada adicionalmente pelo peso da coluna de água acima do ponto de interesse. No fundo do lago, portanto, a pressão absoluta inclui a contribuição do ar e da água. Outro ponto que dá para ser comentado é que a cada 10 metros se soma 1 atm. Então, se eu tenho um corpo que está na superfície e desce 10 metros para baixo de um lago ou de um rio, enfim, ele exerce uma força de 1 atm. Mas tem que lembrar que tem a força
da gravidade, enfim, da pressão atmosférica. E daí se soma mais um ATM. Então, tu desceu os primeiros 10 metros, se soma 2 ATM. Agora, a partir dali, a cada 10 metros dos 10 metros que tu já desceu, se soma mais um. Então, se tu desceu 20 metros, no total tu tem 3 ATM. E seria isso. Eu venho trazer, então, a importância do cálculo correto. A questão da pressão num ponto submerso e fluidas são necessárias em algumas áreas. As áreas mais importantes e mais utilizadas são na engenharia e construção, onde são de projetos de pontes, barragens, tubulações, submersas ou plataformas. Nas ciências ambientais, a pressão influencia muito no processo de compactação de sedimentos que afetam a composição do fundo e o ciclo de nutrientes do lago. Já no monitoramento e segurança em lagos e reservatórios, medir a pressão ajuda a melhorar a força exercida contra a estrutura da barragem. Na questão do que trazer então para vocês o que um erro pode custar. Temos um exemplo que é o submersível do Titã, operado pela empresa OceanGate, que foi criado para realizar uma expedição que foi até os destroços do Titanic em 2023. Ele foi localizado a cerca de 3,8 quilômetros na profundidade do Oceano Atlântico. O Titã sofreu, então, uma implosão catastrófica que, devido às altas pressões que ele sofreu, resultou na morte de 5 dos ocupantes a bordo. Ao subestimarmos essas forças da natureza e eventos trágicos podem acontecer e se repetir. A gente vai eu tô deixando aqui alguns registros fotográficos de como era, então, esse submersível e como ele ficou. Essas imagens a gente trouxe claro que pode ter sido um erro de cálculo, né, de pressão no ponto do mar, mas também eles podem ter subestimado o valor da pressão. E por isso é importante que a gente saiba analisar e interpretar os resultados. O que não só nos ajuda a entender o problema, como pode nos levar a entrar em possíveis erros e encontrarmos isso e chegar a uma resposta bem adequada. Assim, utilizando as formas tanto de cálculo quanto prática, para que isso ajude a descobrir alguns problemas que podem vir a ser futuros e evitar acidentes ou mortes de pessoas que estejam envolvidas no experimento e que não leve isso a algo pior, né? Bom, meu nome é Renan Salzin, então fazendo um resumo do que os colegas falaram até o momento, a Paula citou aí a questão do submersível da OceanGate, que tragicamente veio a implodir no fundo do oceano aí ano passado, né? Não se sabe se foi um erro de construção, se foi um erro de projeto, se foi um erro de operação, mas enfim. Esse é um episódio que nos demonstra o quanto é importante o entendimento dos efeitos da pressão, seja atmosférica, seja a pressão da água, no caso do submersível, ou de um barco, ou enfim, né, o entendimento da pressão do meio em que a gente está trabalhando, né, das forças envolvidas nesse meio, né, seja para qualquer área, para engenharia civil, elétrica, aeronáutica, enfim, né, naval, no caso aí de um submarino, de um barco, né. Então, é muito importante essa compreensão. Então, nós temos aqui algumas equações para finalizar que são de grande importância aí, né, o entendimento delas. A primeira seria a equação que descreve a pressão atmosférica em ATMs. Então, nós temos aí que a pressão atmosférica em ATM é igual à densidade do mercúrio, que é utilizado para fazer a medição, né, com um instrumento de coluna de mercúrio, vezes a aceleração da gravidade em metros por segundo ao quadrado, vezes a minha coluna de mercúrio, que é o quanto esse mercúrio vai subir no meu instrumento. Então, nós temos aí, basicamente, uma maneira de calcular essa pressão atmosférica baseada nesse deslocamento do mercúrio no meu instrumento de medição. Bom, então nós temos outra equação muito importante, que é a equação da pressão absoluta, que vai me dar a minha pressão total
no ponto que eu estou medindo no fundo, no caso da água, né? Que seria a pressão da coluna de água que eu tenho acima do meu ponto de medição, do meu objeto, do meu instrumento, enfim, mais a pressão da atmosfera em cima da água, né? Então essa equação ela se dá pelo PABS, que seria a pressão absoluta do meio, né? Então vai ser a minha pressão do ar mais a minha pressão da água vezes a minha aceleração da gravidade, que é o G, vezes a altura de coluna do líquido, né? Que é quanto eu tenho de água para cima do meu ponto de medição ou do meu equipamento, enfim. Essa é uma fórmula muito importante, porque ela vai me dar, no caso ali, vamos voltar, por exemplo, do Titã, é a fórmula que vai me dar realmente a pressão que vai estar sendo exercida lá, por exemplo, no meu submarino, que está, além de estar, digamos, a 100, 200, 300 metros abaixo d'água, ainda tem toda a atmosfera acima dele, desculpa, que vai estar fazendo pressão também e vai estar multiplicando essa pressão da água, né? Então, é muito importante o entendimento dessa fórmula também. Então, para concluir alguns números da questão citada no exemplo, né? Nós temos aqui que a pressão atmosférica em ATM foi calculada aí como 79,37 kPa. É a força que é exercida pelo ar na superfície da água, né? Bom, e a pressão absoluta, né, que seria a pressão no fundo do lago, nós calculamos aí como 471,77 kPa, né, que seria a pressão do ar e da coluna de água de 40 metros. E é isso aí, muito obrigado pela atenção.